Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Luiz Loureiro e esta é mais uma edição da Entrevista Primaz. Hoje nós temos a honra de receber em nosso estúdio Lívia Externar, professora, bióloga, pesquisadora, professora do Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente, o DBio, do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, aqui no campus Ouro Preto. A Lívia é graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com bacharelado em Botânica, em 2006. Ela é mestre e doutora pelo Museu Nacional de História Natural da França, sendo que o título de doutorado dela é uma dupla titulação com a Universidade de São Paulo, e tem passagem de docência pela na Universidade Federal de Uberlândia. Ela coordena projetos de extensão, entre eles agricultura familiar e agroecologia na região dos Inconfidentes, e representa na UFOP o Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra da Gandarela e também atua como consultora e assessora de gestores ambientais em questões relacionadas à conservação da flora. Seja bem-vinda, Lívia. Me permita tratá-la como por você. Por favor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui na Agência Primaz. Obrigada, Luiz, pelo convite. Eu quero também parabenizar a Agência Primaz pelas reportagens de ótima qualidade que vocês têm feito aí, cobrindo os assuntos, né, mais relevantes na nossa região, especialmente esses assuntos de importância ambiental, né, dos últimos tempos. Ok. Na nossa conversa anterior, você mencionou um projeto de extensão que você está atuando nele. Eu peguei esses dados aqui do seu currículo lá, talvez ele não esteja 100% atualizado, e você me disse que ele é muito mais ligado ao nosso tema do que esse que eu citei. Né? Que projeto é esse? Então, eu coordeno também um projeto de extensão que se chama Taxonomia Aplicada à Conservação da Flora, Experiências, Ferramentas e Informações para Gestores e Comunidades em prol da sustentabilidade socioambiental, né, que é uma forma de trazer esse conhecimento sobre a diversidade das plantas da nossa região a serviço da conservação de fato, né, nas questões políticas, sociais, né, econômicas que tangem aqui o nosso território. A professora Lívia já participou da Entrevista Primaz em dezembro de 2021, mais especificamente no dia 8 de dezembro de 2021, num outro contexto, numa outra temática, né? E que, na ocasião, era integrante do Comitê Sanitário de Defesa Popular de Ouro Preto, Mariana e região, né? E a nossa entrevista acabou sendo mais voltada para o contexto da atuação da Sanioro, dos movimentos que estavam sendo exercidos em Ouro Preto. Né? A gente poderia dizer, professora Lívia, que com a contextualização, para contextualizar essa questão, né, retomando lá de 2021, que tendo em vista tudo o que se discutia ainda em 2021, segundo ano do mandato anterior do prefeito Ângelo Osvaldo, no qual havia até mesmo, né, politicamente, na campanha em 2020, havia o próprio candidato se colocando contrário à atuação da Sanioro. E muita coisa rolou de lá para cá. Mas a Sanioro continua lá e, pelo menos aparentemente, muitas questões ainda estão presentes, embora sem todo o burburinho que havia naquela época. A gente poderia dizer, talvez forçando um pouco a barra, e ver que a população de Ouro Preto nessa questão saiu derrotada? Eu considero que de forma alguma, Luiz. Eu acho que muitos ganhos houveram muitos ganhos nessa luta, né, pela água, né, pelo direito à água do povo, assim como em todas as lutas sociais, né, e ambientais também.
porque a gente não pode enxergar apenas a finalidade da luta, né, que no caso era a água, né, como é um direito do povo, né, gratuita, de qualidade, fornecida pelo poder público, né, essa finalidade não foi atingida, mas a gente tem muitos ganhos, né, que eu acho que o principal é a própria tomada de consciência da população, dos seus direitos e da sua condição, muitas vezes, de opressão, no caso, né? Então, várias comunidades se organizaram, acho que a própria organização das comunidades é uma aquisição importante. Elas entenderem que elas podem dizer não a um processo de tomada das suas riquezas do território, porque eu acho que o caso da água, a água também é um bem mineral, né? Então, esse caso do conflito, né, socioambiental com a mineração de ferro aqui na região é similar ao conflito com a água, né? Então, são empresas multinacionais que vêm extrair esse bem mineral, né, taxá-lo sobre a população, né? No caso da água, mesmo sendo essa população aquela que às vezes construiu o próprio sistema de abastecimento, né? Sendo às vezes uma água que brota tão próximo à residência das pessoas e que é tão abundante, o problema continua aí, as pessoas continuam pagando caro, né? E agora a gente ainda tem a prefeitura verte dinheiro, né, mais dinheiro, verte dinheiro para subsidiar, né, uma parte dessa tarifa. Enfim, eu acho que houveram muitos ganhos, assim. Eu acho que o principal é a organização da comunidade, né, e a capacidade dessa comunidade de resistir, né, à sua própria expoliação, né? Perfeito, Lívia. A gente até vai voltar, né, vai ter oportunidade de voltar um pouco a essa questão da mobilização e da capacidade ou da tomada de consciência, como você mencionou, né? Mas o assunto hoje é mais voltado para um embate, digamos, secular entre mineração e meio ambiente, né? Com a ênfase em alguns acontecimentos recentes que em nossa região, né? E iniciando, eu gostaria que a gente começasse falando um pouco sobre a questão da mineração na Serra do Botafogo, né? Que tem sido, inclusive, objeto de uma série de reportagens da agência Primaz, especialmente assinadas pelo jornalista Luiz Pereira, aqui no site da agência Primaz. Mas, na verdade, a agência Primaz já vem acompanhando esse processo desde 2024, pelo menos, né? Quando ocorreu uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa. A gente não pôde estar presente, mas acompanhou a transmissão online e noticiou, né? Em que muitas dessas coisas já começavam a preocupar a população e os habitantes lá do território, principalmente em função da ação de não mas 7 mineradoras, né? Com a preocupação muito grande, principalmente, ou majoritariamente, talvez, sobre a questão da água, voltando aí uma situação, né, com a Sanioro, mas, assim, sob o aspecto da possibilidade de não se preservar, né, nascentes e até mesmo comprometer, né, as recargas hídricas de 2 bacias muito importantes, tanto o Rio Doce quanto o Rio das Velhas, né? E também se falava na questão ambiental, pelo lado, principalmente, de flora, né? Nesse caso, especificamente, para que a gente possa colocar, digamos assim, uma espécie de informações básicas e até mesmo termos que não são de uso ou de domínio completo de todo mundo, né? Eu queria te pedir, Lívia, que você falasse um pouquinho sobre, assim, o que é um bioma, o que são ecossistemas, né? Qual a importância de haver essa preocupação com a preservação da flora e não somente da questão, assim, porque quando se fala na questão ambiental, você pensa assim, em florestas, né? Mas essa questão, assim, daquilo que não é tão, digamos assim, não salta tanto aos olhos de quem é mais leigo. Certo. Quase caiu aqui, segundo. Bom, biomas são formações vegetacionais em escala continental, né? Então, a gente tem o bioma da Mata Atlântica, em toda a costa,
né, leste brasileira. A gente tem o bioma amazônico na região equatorial, o bioma cerrado, né, oblíquo ali, transverso no continente, no interior do Brasil, o Pantanal, o Pampa, esses são a Caatinga, né? Esses são os nossos biomas. Dentro de cada bioma, às vezes em várias escalas, a gente tem ecossistemas, né? Que são relações entre espécies diferentes, né? E o seu meio físico, né? E o seu ambiente. Então, ecossistema pode ser numa pequena escala, né? Dentro de uma bromélia, você tem uma água ali que fica perereca, fica mosquito, isso é um ecossistema. E ecossistema a gente pode estar falando também de toda uma vegetação de uma montanha. Então, em várias escalas, a gente pode tratar dos ecossistemas. Então, essa é a perspectiva, né, do conceito, né, dos conceitos biológicos. Então, aqui em Ouro Preto, a gente está dentro do bioma Mata Atlântica, completamente dentro do bioma Mata Atlântica, segundo o IBGE. E dentro do bioma Mata Atlântica, a gente tem vários tipos de vegetação, vários tipos de ecossistemas. Então, a gente tem vegetações florestais, e quando a gente pensa em Mata Atlântica, a gente pensa só na floresta. Mas o bioma tem formações florestais, com árvores, e tem formações campestres, como os campos rupestres, por exemplo. Então, aqui na nossa região, nas partes mais altas das serras, né, especialmente onde a rocha é muito dura, como o quartzito e o ferro, né, a gente tem um relevo mais acidentado e ali a gente tem afloram rochas, né, a gente tem as pedras ali despontando. Então, essa vegetação que é associada a essas rochas é chamada de campo rupestre, né, rupestre de pedra, né. Então, essas vegetações campestres são muito especiais aqui. Eu diria que na nossa região, essas formações abertas têm até mais espécies endêmicas, mais espécies ameaçadas do que as próprias formações florestais, né? Especialmente o campo rupestre ferruginoso, que é também chamado de canga, né? São as cangas, o povo daqui conhece bem as cangas, né? Então, esses campos rupestres ferruginosos são únicos no mundo, né? Tem poucos lugares no mundo que tem essa formação ferruginosa. E aí, ali a gente tem, porque é um ambiente tão difícil para as plantas, para os animais, para os seres sobreviver ali, porque é o ferro, né? Quase que puro, a gente tem uma especialização muito grande das espécies e isso desenvolve, favorece endemismos. Endemismo é uma espécie que só ocorre num lugar, né? Então, um conceito relativo, então, é endêmico de Mariana, só ocorre no município de Mariana, né? Então, a gente tem nesses campos rupestres ferruginosos muitos microendemismos, espécies de distribuição muito restrita. E essas espécies tendem a ser mais susceptíveis à extinção, porque como a distribuição dela é muito pequena, se você degrada esses poucos ambientes onde ela ocorre, ela pode vir a ser extinta, né? Então, além disso, né, veja bem, o Brasil, né, a gente fez um grupo de pesquisadores do Brasil inteiro, do qual tive a honra de participar, fez a Flora do Brasil, né, em 2020, uma plataforma online acessível para todo mundo, e foi revelado que o Brasil é o país mais rico em espécies de plantas do mundo. E no Brasil, Minas Gerais... Isso não tá afeto pura e simplesmente a Amazônia, como muita gente pensa. É o país inteiro. O país inteiro. E qual você acha que é o estado mais rico em espécies de plantas do Brasil? Sei lá, Mato Grosso? Não. Minas Gerais. Por essa condição específica? Também. São 3 biomas, né? Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Então, 3 biomas já aumenta a diversidade. Cadeias montanhosas enormes, né, que dão uma variação de altitude, de latitude, de clima. Então, a gente tem a cadeia do Espinhaço, a Serra da Mantiqueira, o Quadrilátero Ferrífero, a Serra da Canastra, né, e, enfim, várias cadeias montanhosas que dão uma e, além disso, a complexidade de formações geológicas, porque as plantas também se especializam, então tem plantas que são específicas de determinadas formações geológicas, e Minas Gerais é muito geodiverso. Então, Minas Gerais é o estado mais rico em espécies de plantas do Brasil. E aqui o Quadrilátero Ferrífero é provavelmente uma das regiões mais ricas de Minas Gerais. Bom, Lívia, quando a gente começa a pensar nessa questão ambiental, em tudo que você falou, dessa representatividade, dessa importância
né, da nossa flora, que, confesso para você, para mim é também uma certa novidade que você coloca, algumas coisas que você colocou aqui agora, né? Como é que vem funcionando? Vamos tomar, por exemplo, lá o Botafogo, que é um caso recente, né? Como é que é esse procedimento de licenciamento ambiental, até onde as coisas, a lei é efetivamente cumprida ou não e em que pontos, mais especificamente, ocorrem, aspas, desvios ou espertezas, digamos assim, para que muitos desses pontos de preservação e de interesse de preservação, melhor dizendo, venham a se chocar com econômicos, mas eu não queria colocar uma coisa contra a outra agora. Eu queria que você falasse de sua experiência, principalmente voltando a essa questão do Botafogo agora, né? O que deveria ter sido feito no licenciamento dessas minerações no Botafogo e que, a seu juízo, como pesquisadora, não foram feitas dentro desse aspecto de flora? Okay. Bom, então, nós, pegando o gancho, com a minha última fala, de que nós estamos em uma das regiões mais biodiversas do mundo. O licenciamento ambiental, ele vem como uma ferramenta para buscar a compatibilidade das atividades econômicas com a conservação do meio ambiente para estas e as futuras gerações, né? Então, o licenciamento ambiental é uma ferramenta técnica e política, para direcionar a gestão do território. Então, ele tem que seguir uma série de leis, de regulamentos, para que ele seja realizado e para que ele cumpra a sua função, né? Então, na perspectiva do diagnóstico de flora, ele deve seguir, atender à resolução CONAMA de 1986, que diz que o diagnóstico ambiental, o diagnóstico do meio biótico, que são seres vivos, deve identificar, destacar as espécies de importância, de interesse científico, que são aquelas, principalmente as espécies ameaçadas de extinção, as espécies raras e as espécies endêmicas, e as espécies de interesse econômico, como, por exemplo, de potencial medicinal, de potencial alimentício. Então, esses estudos devem destacar essas espécies, né? O diagnóstico, esse levantamento inicial das espécies deve ter como foco essas que serão prioritariamente impactadas, né? Isso é o que está na resolução CONAMA, é o que está também nos termos de referência dos órgãos ambientais em Minas Gerais, né? Então, o relatório, o estudo de impacto ambiental, ele deve identificar as espécies que serão impactadas, né? Obviamente. Só que, muitas vezes, a forma como isso é feito, é realizado, não necessariamente atende a essa resolução. Porque, para você identificar as espécies de interesse especial, científico ou econômico, você tem que ter uma capacidade técnica de conhecer essas espécies em campo, né? Reconhecê-las, e isso exige, às vezes, um olhar específico sobre essas plantas, um olhar minucioso, porque às vezes o que diferencia uma espécie da outra, uma espécie ameaçada de uma espécie comum, é um detalhe, é um pelo, é uma cor de uma pequena estrutura que você precisa olhar na lupa e ter acesso à literatura especializada daquele grupo de plantas. Então, são coisas muito específicas. E o que a gente, então eu, através desse projeto de extensão, com a participação de colegas e alunos, da universidade, a gente tem olhado, analisado esses estudos de impacto ambiental e, às vezes, em algumas ocasiões, nós fizemos a contraprova em campo, do que foi reportado no estudo de impacto e o que a gente encontrou de fato em campo. E essas contraprovas são realizadas também por outras instâncias, então tem institutos na região que atuam, fazendo, digamos assim,
essa verificação, né, em loco da qualidade dos estudos de impacto ambiental. Isso deveria, né, ser feito também pelo órgão ambiental, né, legislador, pelo órgão ambiental que concede as autorizações, né, as licenças. E, às vezes, a gente encontra um disparate entre o que está relatado no estudo de impacto e o que é, de fato, observado em campo. Né? Você, só, perdoe te interromper, mas você falou assim, isso deveria ser feito pelos órgãos de fiscalização. Não é a praxe? Eu acredito que não seja a praxe, não seja a regra. Tanto é que o órgão ambiental foi na Mina Patrimônio, né? Andou sobre a trilha da equipe de espeleologia e não viu a caverna. Né? E não viu a caverna, isso está relatado aí nos relatórios. Né? O relatório de impacto da mineração patrimônio, o estudo de impacto ambiental, diz que não tem nenhuma espécie ameaçada de extinção. Foi a equipe do Instituto Prístino lá, que são botânicos também, faz um trabalho, né, dessa natureza, e identificaram várias espécies ameaçadas de extinção na área. Isso cria, né? Inclusive até mesmo pela questão de quem pode ou não, né, vetar um licenciamento desse. Isso hoje está na mão do governo estadual, né, de órgãos estaduais. Há em termos, até onde, me corrija se eu estiver enganado, até onde eu estou informado, existem consultas feitas, por exemplo, dentro dos municípios e tal, etc. E tal, mas assim, é consultivo, não há uma deliberação, né? Não há por exemplo, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele não tem o poder de vetar, ou tem? Ele tem o poder de influenciar, né? Mas ele não é deliberativo. No município de Ouro Preto, ele não é deliberativo, ele é apenas consultivo. Tem municípios que têm um conselho deliberativo, né? Sim, mas a legislação de quem bate o martelo no licenciamento ambiental é o governo do Estado. Isso é uma outra questão, né? Porque o licenciamento ambiental hoje, ele pode ser fracionado, ele pode ser, inclusive, transferido para o nível municipal. Inclusive, há toda uma proposta de reforma da legislação referente ao licenciamento ambiental. Mas isso já são outros planos para outra conversa, né? Mas você me perguntou, né, sobre a fiscalização desses estudos, né? Porque esses diagnósticos de flora, né, diagnósticos espeleológicos, esses estudos que compõem, né, os inventários, a base, né, desses estudos de impacto ambiental, eles são realizados por empresas que são contratadas pelo próprio empreendedor. Né? E não é o interesse do empreendedor criar dificuldades para si mesmo. Claro. Né? Então, muitas vezes, né, esses estudos não são completos, né, eles são omissos, né, e às vezes eles são mesmo falsos, né, como é o caso do que a gente está vendo acontecer ali na Mina Patrimônio. Os estudos de impacto são falsos, porque diz que não tem espécie ameaçada, e tem, e várias. Porque diz que não tem caverna, e tem, e eles estão suprimindo. Porque diz que vai fazer um plano de recuperação ambiental, porque diz que vai fazer resgate de flora, e passa o trator e não faz resgate nenhum. Então, assim, esse caso específico dessa empresa, eu acho que depõe muito contra o próprio interesse do empresariado, porque é interesse do empreendedor manter uma reputação, né, de respeitar o meio ambiente, de fazer estudos sérios, né? No caso, a gente está falando de relatórios falsos, né? E de uma postura criminosa de uma mineradora que suprimiu uma cavidade, né? Que por isso é considerada de relevância máxima, porque não se sabia exatamente, né, como ela era, e ela foi suprimida, né? Na madrugada, né? Assim, então, realmente é uma postura criminosa. Eu acho que depõe, inclusive, contra a classe empresarial minerária, porque eu acho que a gente, né, precisa acreditar que existem empresários, de fato, comprometidos com a conservação do meio ambiente, né? E comprometidos com a gestão do território, como o poder público, como é necessário para o poder público e a população. Porque se a gente pegar o licenciamento ambiental, ele é uma gestão, ele é uma ferramenta de gestão do território, né? A mineração não deveria ser instalada em qualquer lugar. Ela não deveria ser permitida na caixa d'água da população. Ela não deveria ser permitida num local que vai,
né, depreciar as condições de vida de uma comunidade, né? Então, isso é o que se fala no plano diretor, né? Você alocar a mineração no território de forma inteligente, né? De forma compatível com o bem viver, né? Mas aí, quando você coloca essa questão aí do empresariado e das empresas, né? A gente tem, né, eu queria que você comentasse isso, a gente tem um agente, uma empresa que já está com sua imagem altamente comprometida, mas que aparentemente também está atuando de uma forma não muito adequada lá no Botafogo, que é a BHP. Mais uma vez, a BHP envolvida no acidente crime de 2015, né? Sim. Até hoje em discussão, e também eu queria ouvir a sua opinião de como é que está a atuação da BHP ali no Botafogo, porque aparentemente também não é só a Patrimônio que está ali fazendo coisa errada, não. Exatamente. E aí a gente vê que essa má qualidade dos estudos de impacto ambiental, ela não é restrita a minerações de pequeno porte, né? A empresas, digamos, com menos potencial poluidor, né? Ela é uma regra, eu diria que talvez ela seja uma regra, né? Então, a BHP, que tem um projeto de mineração em toda a serra do Chafariz, Serra do Siqueira, Pedra do Amolar, até o início da Serra do Veloso, né? Que é a entrada da cidade de Ouro Preto é a mesma serra que está a HG, né? E a Patrimônio, mas o projeto da BHP é muito maior e pretende, então, né, minerar toda essa cadeia, toda essa serra, né? Remover exatamente um dos grandes mananciais, né? Áreas de recarga de toda a região do Tripuí, de toda a região ali de Catarina Mendes para o outro lado, né? Da bacia do Velhas e do Doce, né? Então, é uma audácia, eu acho assim que é um ultraje, né? A gente ter um projeto desse, porque realmente é uma área de altíssimo valor para a região, né? Valor cultural, histórico, valor hídrico, paisagístico, para a biodiversidade, né? Então, realmente tá difícil de encontrar exemplos de projetos minerários realmente preocupados, né, com a conservação do meio ambiente, né? E nessa corrida de gato e rato aí que você mencionou, né, de que institutos, instituições de ensino e pesquisa como a UFOP, de fazerem o trabalho que deveria ter sido feito com mais profundidade por órgãos fiscalizadores, né? Não deixa de ser uma luta de Davi e Golias, né? Porque é sempre correndo depois de tentar mostrar, etc. Tal. Mas, assim, você já vem, essa preocupação sua e essa sua atuação, né? A gente tem notícia de um trabalho orientado recentemente por você, lá no Pico do Frazão, onde foram identificadas coisas que eu acho que talvez nem vocês imaginassem, né? Eu sei que você ainda não publicou todos esses resultados, né? Mas assim, de uma forma leiga, né? Eu queria que você descrevesse um pouquinho como é esse trabalho, né? E dissesse se efetivamente, se na sua opinião, se houvesse a possibilidade de que mais áreas fossem cobertas com trabalho desse tipo, se seria um ganho para não ter que ficar no Davi e Golias. Então, a Serra do Frazão, falando aí para o pessoal de Antônio Pereira, né, pode ficar muito orgulhoso dessa serra que tem lá, porque realmente é um lugar muito especial, assim. É dos lugares mais conservados que eu já estive aqui na nossa região. É um daqueles lugares que você vai e você fala, uau, que incrível isso aqui, sabe? Tem algumas fotos aí? Isso aí é da Serra do Chafariz, né? Ah, sim, essa é da região lá do Botafogo, né? É da região do Botafogo. O Frazão é Antônio Pereira, tem razão. O Frazão é Antônio Pereira. Essas fotos são da Serra do Amolar, de Chafariz. Mas, então, a Serra do Frazão, né,
eu acho que aqueles afloramentos grandes, né, aquelas paredões rochosos ali, eles atuaram protegendo a vegetação lá de cima do fogo, né? Então ali a gente tem realmente um relicto. Talvez seja uma vegetação mais próxima do que a gente tinha aqui no século XVIII, XIX, né? Que já foram extintas em outras regiões e que permanecem ali. Então a gente encontrou, né, o Vitor Araújo, foi meu aluno de mestrado, agora está no doutorado no Rio de Janeiro, estou orientando ele. Então, o Vitor encontrou lá 33 espécies ameaçadas de extinção e a gente encontrou 2 espécies que só existem lá. Então, no mundo inteiro, 2 espécies só existem lá no topinho da Serra do Frazão. Então, por isso, a gente acredita que seria maravilhoso, né, se o Frazão fosse uma unidade de conservação, né? Eu acho que é muito importante que os gestores ambientais do município se sensibilizem quanto a isso, porque é uma região extremamente relevante para ser conservada, sabe? E se a gente tivesse, né, a Serra do Chafariz, né, como uma unidade de conservação, porque essa proposta já existe, né, aqui é a Serra do Frazão. Né? Ah, sim. Essas são os afloramentos. Os afloramentos aí rochosos que você mencionou. Isso, lá de cima. Então, essa vegetação de campo rupestre aqui, né, entremeada com floresta atlântica, com vegetação florestal atlântica, né? Então, essas formações de campo rupestre que abrigam a biodiversidade mais... Como é que é chegar à conclusão de que só existe lá? Só existe lá porque não foi encontrado nenhuma referência à existência em outro local ou porque não tem como não existir em outro local? Como é que funciona isso? Excelente pergunta, Luiz. Então, como é que se prova que uma planta existe num determinado lugar, né? Como é que se prova que uma caverna existe num determinado lugar? Você vai lá, fotografa. Você vai lá ver, marca um ponto, a caverna não sai de lá, né? Às vezes você Geograficamente consegue até ver de imagem de referenciar. satélite, você consegue ver de drone, mas uma planta você não consegue ver de satélite, você não consegue ver de drone. Alguém pode tirar ela de lá, alguém pode tacar fogo lá, né? Então, quais são as provas científicas de que uma planta ocorre num determinado lugar? São amostras, são pedacinhos das plantas que a gente corta, um raminho com flor ou fruto, né? Corta, seca, prensa ele, desidrata, coloca numa cartolina, anota os dados científicos sobre ele. Que dados, né? De onde ele vem, aonde ele estava, que espécie que é, quem coletou, quando, né? Características da planta. Então, isso é o que a gente chama de ecicata, né? Uma amostra em coleção científica, e essas coleções de plantas são os herbários, né? Então, como é que a gente sabe que no Brasil tem 40 mil espécies de plantas? Como é que a gente sabe? Porque alguém catalogou. Porque todas elas estão coletadas e amostradas em herbário. Né? Como é que a gente sabe que em Ouro Preto tem 3.100, eu já esqueci o número exato, 175 espécies de plantas? Porque todas estão amostradas em herbário. E esses herbários hoje são muito bem organizados, os dados dos nossos herbários estão disponíveis online para qualquer pessoa. Né? E aí vem um problema, de novo, dos estudos de impacto ambiental. Raramente esses estudos de impacto deixam amostras científicas em coleção. Então, você não consegue provar que a espécie que está listada no relatório é ela mesma. Não tem nada que te permita verificar isso. Você assim, será que essa espécie aqui, será que é essa mesmo? Essa espécie é tão difícil de encontrar? Ou essa espécie é tão fácil de confundir com aquela outra? Como é que eu sei que é exatamente essa? Se não tiver uma amostra em herbário, eu não consigo provar isso. Né? Por comparação, né? Você não tem como você não tem um modelo de comparação. Então, essas listas de espécies desses estudos de impacto ambiental são listas sem base científica, né? A única coisa que te dá confiança de que os nomes que estão ali são verdades é a palavra de quem colocou o nome ali, né? E as identificações em campo, então, em campo você consegue identificar plantas comuns, né? Então, esses estudos de impacto aí da BHP, da Patrimônio, eles trazem, né, espécies comuns, listam espécies de fácil identificação, de fácil reconhecimento, muito abundantes, mas essas não são as impactadas.
É um estudo de impacto que não traz as espécies impactadas. As verdadeiras espécies mais impactadas, elas são mais raras, elas são difíceis de reconhecer, elas são, né? Então, voltando à sua pergunta, como é que eu sei que uma espécie só existe ali naquele lugar? É porque ela nunca foi coletada em outro lugar, né? E aí a gente tem na história quebras de endemismo. Então, tem algumas espécies que só eram conhecidas para o Caraça, para a Serra do Caraça. E aí o Vitor, lá no Frazão, coletou e quebrou o endemismo. Então, não é mais endêmico do Caraça, é do Caraça e do Frazão, né? Então, quebras... Mas você só consegue provar né, e ter esse registro se esse material está em que herbario. exige um cuidado ainda maior, porque pode ser que esse endemismo nunca seja quebrado, porque efetivamente não existe em lugar nenhum, ou seja, mais uma razão para se ter um cuidado com aquela que foi identificada naquele local específico. É isso? Exatamente. E é muito difícil de provar uma ausência, né? Você provar uma presença, basta um registro para você provar uma presença. Mas como é que você prova uma ausência? Você tem que fazer uma amostragem exaustiva, né? Então, por exemplo, tem uma espécie muito rara, parece um coralzinho vermelho, assim, chama... não se assustem com o nome, né? Felegmariurus rubros, né? Microendêmica, hoje ela só existe nos picos mais altos do Caraça, essa espécie de planta, né? Mas ela ocorria na Serra do Capanema, no Itacolomi, então tem registros históricos muito antigos delas aqui nessas regiões. E a gente anda, procura, então faz uma busca exaustiva e não encontra mais essas espécies onde em 1800 elas foram encontradas. Então isso, de certa forma, é uma evidência de uma extinção local, né? E a distribuição atual restrita aos picos do Caraça é um relicto, né? Um relicto do que essa espécie era no passado, né? E aí o fogo, né? Acho que é uma das principais ameaças, o fogo que vem com a urbanização, mas que vem também com a mineração, que vem com impacto direto e indireto, né, no território. Lívia, retomando aquela questão de quem pode e quem não pode opinar sobre licenciamento, nós tivemos recentemente, agora esse mês ainda, um episódio de Antônio Pereira, em que o Conselho do Monumento da Lapa negou anuência a uma iniciativa, né, da Leão de Ferro, com base em uma série de questões, tipo as que nós estamos conversando aqui agora. Você tem conhecimento, né, do embasamento disso, então eu queria que você me colocasse um pouquinho de quais foram essas questões e de até que ponto essa decisão ou essa manifestação ela pode efetivamente ela pode causar resultados que evitem os danos que são temidos por essa atividade em que houve o pedido de licenciamento. Você pode reformular a sua pergunta? A primeira parte é assim, quais foram as razões pelas quais o Conselho, lá do Monumento da Lapa, Antônio Pereira, deliberou pela não anuência? Certo. Primeiro ponto é esse. Depois a gente vai no outro. Vamos deixar fazer por partes, então. Existe uma questão técnica, existe uma questão social e existe uma questão política, né? Então, a questão técnica, de novo, os estudos de impacto ambiental estavam extremamente omissos, para não dizer falseados, né? Então, da perspectiva espeleológica, né, a Sociedade Excursionista Espeleológica esteve nessa reunião do Conselho, né, e apresentou todos os argumentos para demonstrar que o estudo de impacto apresentado pelo empreendedor estava cheio de lacunas e omissões, né, da perspectiva espeleológica, da perspectiva das cavernas, né. Da perspectiva das plantas, eu tive pouco tempo para estudar esse EIA. Eu tive acesso a um EIA de 2020, que dizia que não tinha nenhuma espécie de interesse para conservação, não tinha espécie ameaçada. E, assim, por alto, eu já sei de duas lá. Né? Uma na porta da gruta, né? E uma outra também associada à caverna. Então, duas espécies raras, né? Uma delas ameaçada de extinção, que não estavam no estudo de impacto ambiental. Então, de novo, a gente vê
péssima qualidade, né, desses estudos de impacto ambiental. Então, isso é um argumento técnico, né, para o Conselho negar essa anuência. Mas não basta isso, né? Porque se fosse só isso, igual o argumento foi falado lá, né? Então vamos fazer mais estudos para a gente tomar uma decisão. Mas isso não é a única questão, né? Bom, primeiro, o empreendedor teve a oportunidade de apresentar estudos de como devem ser feitos, né? E os estudos apresentados não atenderam à legislação, né? Como a gente já falou aqui. Mas existe a questão também da própria comunidade Antônio Pereira, né? Que se manifestou contrária lá. As pessoas que têm um vínculo muito forte com aquela gruta, né, com a Lapa, Nossa Senhora da Lapa, alegando aspectos culturais, aspectos religiosos, né, e tem a questão política de gestão territorial, né, do município, né. Então, uma pessoa que foi lá, né, na Assembleia, estava presente, falou uma coisa que eu achei muito sensata. Ela falou, eu não estou entendendo por que está todo mundo aqui reunido discutindo sobre isso. Bastava olhar onde está o projeto, está muito perto da Lapa, essa Lapa é importante para nós, e ela só fala, não. Por que a gente está aqui reunindo sobre uma coisa tão óbvia? Né? Um empreendedor querendo instalar uma mina dentro da cidade, de uma comunidade que já sofre tanto com a mineração, né? E as pessoas foram, isso não é fala minha, né? As pessoas que foram lá na audiência foram o que elas disseram, né? E aí, perante a isso, o conselho escutou a comunidade e negou a anuência, né? Agora, se o empreendedor escutou a comunidade, eu já não sei, porque o empreendedor pode, né, reformular a sua ADA para que ela não toque a zona de amortecimento, o plano diretor está em discussão, a zona de amortecimento pode ser alterada, então, tem várias formas, né, que o empreendedor e até, né, os representantes do poder público, né, podem, defendendo os seus interesses, né, podem usar de outras estratégias para fazer passar essa mineração, mesmo a comunidade, né, dizendo não. Quando você fala de estratégias, você está falando de contorno, de contornar questões legais ou de adequar para um projeto que seja sustentável, que seja respeitoso, que seja preservacionista? Não, encontrar as brechas na legislação para se fazer passar. Ou seja, é possível que mesmo com essa declaração de não anuência, brechas legais, né, sejam aproveitadas e se passe por cima dessa não anuência, o empreendimento seja instalado e cause para depois todas esses prejuízos aí, né? Ou seja, Sim. é assim, porque, veja bem, Olívia, como é que a gente, falando um pouquinho meio como advogado diabo aqui, usando uma expressãozinha que, obviamente, eu não concordo com ela, mas ela é usada, né? Como é que para vocês que estão ali preocupados com todas essas questões de uma forma cientificamente defensável, né? Como é que é para vocês ouvirem argumentos do tipo o progresso econômico da região, mediante impostos, empregos, etc., não pode ser subjugado por plantinhas? Como é que vocês recebem isso e como é que vocês tentam fazer com que as pessoas, pelo menos as comunidades, já que muitas vezes as autoridades fazem ouvidos loucos para essas coisas, né? Como é que é trabalhar isso e ir contra um argumento que teoricamente parece muito racional? Como é que eu posso expressar isso, né? Não tenho com outra palavra, né? É ignorância, né? Você ignorar todo o equilíbrio de um ecossistema, né, em prol de um desenvolvimento econômico predatório que está se acumulando no bolso de uns poucos indivíduos, né, deixando um passivo ambiental público, né, e social enorme, né, sem entender a dimensão disso
no tempo, no espaço. Como é que eu posso me expressar melhor? Não é só uma plantinha, né? As áreas, a estabilidade ambiental, ela depende de uma rede de interações, né? Cada espécie tem o seu papel nessa rede, né? Então, isso da perspectiva ecológica, cada espécie de planta vai sustentar um polinizador, que vai sustentar, né, uma ave, um mamífero, que vai criar uma rede de interações ali. E essa rede de interações é essencial para a estabilidade do solo, para a recarga hídrica, para o ciclo das águas, para a gente ter o que a gente chama hoje de serviços ecossistêmicos, né? Que é a água fluindo da nascente limpa, né? O ar, o oxigênio respirável, né? Os polinizadores que vão gerar os frutos que a gente se alimenta, né? Então, de uma perspectiva mais, né, integrada, todas as espécies importam para essa estabilidade que o ser humano usufrui dela, né? De uma outra perspectiva, né, legalmente também, essas espécies ameaçadas, elas estão protegidas por lei, né? O Brasil é signatário da Convenção da Biodiversidade, assumiu vários compromissos internacionais em minimizar a extinção de espécies, né? E cada espécie também tem o direito de existir, né? A gente está em debate aí os direitos da natureza, né? Mais de uma perspectiva econômica também, né? Assim ainda, né? Pensando no trabalho, né? Na oferta de empregos, né? Que muitas vezes há uma chantagem econômica, né? Você não quer os empregos, então você vai ter que conviver com essa mineração na sua porta, né? Os empregos, o trabalhador é que gera essa riqueza, né? O minério, ele não... A riqueza não é exatamente o minério que está debaixo da terra, porque para que essa riqueza seja acessada, tem que ter o trabalho ali envolvido. Então, quem gera essa riqueza é o trabalhador. Agora, a gente pensa assim, o minério então é vendido e o dinheiro vem aqui para a região, né? Não, o minério é vendido e o dinheiro também vai embora, né? Porque os grandes donos desse capital são grandes empresas multinacionais e esse dinheiro também vai embora, né? O que fica pelo território é muito pouco. Veja Antônio Pereira, né? A riqueza que esse distrito gera, que os trabalhadores desse distrito geram, né? Vai ver a qualidade da creche, o salário dos professores do ensino básico fundamental, né? Vai ver se isso tem alguma, né? Se essa riqueza extraordinária está sendo revertida para o território de alguma forma, né? Então, a população também é espoliada, né? O que fica ali, né? Houveram falas nessa reunião nesse sentido, né? Fica poeira, né? Fica doenças respiratórias, né? A mãe de uma senhora lá que faleceu de doença respiratória por conta da mineração, né? Fica essas estradas entupidas de caminhões, fica a barragem que ameaça, né? Se dissolver na cabeça daquela comunidade dia e noite, né? Fica todo um passivo ali e ficam as extinções, né? Enfim, esse território sem estabilidade climática, sem estabilidade geológica, com as suas áreas de mananciais. Então, os campos rupestres ferruginosos, né? Eles são áreas de recarga e eles coincidem com os aquíferos, porque muitas vezes eles permitem que a água infiltre e se tem uma rocha embaixo impermeável, ela vai permitir um acúmulo ali, né, formando os nossos aquíferos. Então, essas formações ferruginosas são coincidentes com os aquíferos, os campos rupestres ferruginosos, e retirá-los, né, então a gente está perdendo todo o potencial hídrico da nossa região, né? Enfim, e aí a gente tem um plano diretor em discussão, né, com um macrozoneamento. Então, em teoria, isso é maravilhoso, né? Você ter uma gestão do território a médio e longo prazo, compatibilizar a atividade minerária, né, com o que nós queremos para esse território. Então, um desenvolvimento estratégico, né? Eu acredito que isso, num país desenvolvido, né, pode ser feito, é feito em alguns países, né? Realmente uma gestão. Mas aqui no Brasil parece que agora o licenciamento ambiental em Minas Gerais
oba-oba, né? Assim, O famoso passar boiada, né? as próprias mineradoras estão, né, se fragmentando em várias, né? Uma clara tentativa de fazer passar um licenciamento ambiental, né, simplificado, né, que na verdade não considera os impactos, não é capaz de revelar os impactos ambientais e de minimizar esses impactos, né, um fracionamento da mineração. Então a gente está vendo explodir 1 milhão de mini minas, né, por todo o território, que fazem, né, um processo de licenciamento extremamente rápido, e isso é feito com, né, o incentivo do Estado, que mudou a legislação para que isso fosse possível dessa forma, né, e não dá nem tempo da comunidade entender, né, como é que o seu território está sendo convertido, né. Isso sem contar quando não há manipulação das próprias comunidades, né, Luiz? Porque a gente está vendo casos aí, né, em que as comunidades são manipuladas, né, que os institutos, né, ligados à mineração estão assumindo o papel do poder público, né, nas benfeitorias, né, social, para a saúde, para a educação. E aí, como é que a comunidade vai contra uma mineradora que está dando a ela um emprego, né, mas é um subemprego, né, nem é um emprego. Uma obra de saneamento básico, uma coisa assim, ou seja, o famoso docinho que vai adoçar a boca do... Exatamente. Dá uma migalhinha para passar, né, fala assim, emprego que oferece, não, é subemprego, né, é um salário extremamente baixo, né, os melhores empregos às vezes nem são para pessoas daqui, né, traz muito trabalhador de fora também. Enfim. E que causa também um outro tipo de impacto nas localidades, né? Como, por exemplo, com a especulação imobiliária, né? Que a gente vê aqui, por exemplo, em Mariana, em Ouro Preto também. Mas você mencionou aí uma coisa, você começou a falar do aspecto sistêmico, né? Quando você começou a responder a pergunta ali do plantinha, né? E agora você fecha com essa situação de que da fragmentação, né, da atividade em mini minas, como você mencionou, de 7 empresas na região do Botafogo, uma região razoavelmente pequena para o número de empresas que estão atuando por lá, né? E ainda da legislação, né? Assim, onde que no seu entendimento, já que o Estado é um dos motores da modificação de abrir a porteira, né? Onde que está? Tem luz no fim do túnel desse negócio, Lívia? Você que está envolvida com isso, você acha que, voltando lá naquela questão do início lá sobre a Saneouro, você acha que os movimentos de conscientização e de tomada de pertencimento, né, de reconhecimento desse pertencimento, de que aqui é o meu lugar, eu mereço estar aqui, isso você acha que isso está tomando corpo e pode ser, agora voltando à luz no fim do túnel, e aos poucos a coisa vai evoluindo? Eu acredito nisso. Eu acredito que o objetivo não é, né, assim, apenas fazer uma mineração alocada territorialmente, de forma inteligente, né, compatível com as águas, compatível com a biodiversidade, com a cultura, com o patrimônio histórico, né? O objetivo não é apenas esse, né? É que as comunidades se apropriem dos seus territórios, e do processo em si de licenciamento ambiental, né? Porque isso sempre foi feito à revelia, né? Muito recentemente é necessário que se apresente a concordância da comunidade, né? Que se faça consulta à comunidade. A comunidade deveria participar em todas as etapas do processo, né? E deveria ser capaz de dizer, olha, aqui não. Esse lugar aqui, ele é extremamente relevante, são as nossas águas, né? Aqui não, aqui é a nossa Lapa, onde a gente vai rezar séculos, né? Então, a comunidade precisa se apropriar dessas ferramentas, né, que são complexas muitas vezes, né? É difícil de entender mesmo, mas eu acho que esse é o processo, assim, né? As pessoas entenderem como que estão nisso, né? E que
elas precisam se fazer ouvir, né? Precisam falar, né? Assim, e a discussão precisa ser feita, a gente precisa saber como se dá esse processo, né? Enfim, eu acho que esse é o maior ganho, assim, né? A organização das comunidades, mas e também é o ganho de qualidade técnica, né? Porque a gente tem que reconhecer que como os estudos de impacto têm sido feitos, eles não identificam os impactos, né, de fato. Mas a solução para isso não é se livrar do estudo de impacto, né? Porque tem alguns políticos defendendo isso, né? Então, já que o licenciamento tem tantos defeitos, né? Então vamos desnecessário, né? Então simplifica, então vamos fazer um licenciamento simplificado. Né? Para que estudo de impacto se essa informação não é usada para nada, né? Mas a verdade é que essa informação não é usada para nada porque ela está sendo mal feita, né? Mal pesquisada, né? E já direcionada para não causar problemas para quem está pedindo o licenciamento. Exatamente, ela não está identificando o impacto de fato, né? Aí eu acho que um dos eixos para isso é que esses estudos sejam feitos de forma neutra, né? Eles não deveriam ser feitos pelo empreendedor. Deveria ter, né, outros órgãos, outras instâncias técnico-científicas neutras, né, que fossem responsáveis por, né, identificar de fato esses impactos, né? Isso é discutido em outros países, assim, né? Então, eu acho que isso é uma das questões, é responsabilizar os órgãos ambientais para que eles... Os órgãos ambientais, eles carecem também de estrutura, né? E isso não dá para dizer que isso é ao acaso, né? Também porque um órgão ambiental fragilizado, precarizado, né? Como é que ele vai cumprir a sua função, né? E às vezes emparelhado, às vezes aparelhado pelo próprio poder econômico, né? Então, a gente tem que fortalecer os órgãos ambientais, né? Fortalecer... de uma forma técnica isenta, né? Isenta, exatamente, assim. Livre dessas pressões econômicas e financeiras, né? Exatamente. E é isso, assim, da parte da botânica, né, da flora, a gente precisa ter consciência de que fazer um diagnóstico bem feito necessita, né, quase sempre que as plantas sejam coletadas, levadas à coleção científica. Porque, veja, é uma área que vai ser completamente devastada, né? Dali, a vegetação não vai sobrar quase mais nada, né? E você não deixa um registro disso em coleção científica, quer dizer, ninguém nunca vai saber o que tinha ali. Nunca. Uma lista de espécies anotada em campo por uma pessoa que conhece um pouco as plantas, né? Conhece em geral, geralmente as plantas mais comuns e algumas outras espécies, mas a gente está falando de um lugar de mega diversidade, né? O Parque do Itacolomi tem mais de 1.600 espécies, o Caraça mais de 1.700. Ninguém conhece de cabeça toda essa diversidade. A gente fez o trabalho na Flora do Frazão e mostrou que a similaridade, quer dizer, quantas espécies que o Frazão tem, que também tem no Caraça, que também tem no Itacolomi, é menos de 50%. E são áreas do lado uma da outra. Então, cada lugar é realmente único, sabe? Não dá para você fazer o levantamento da flora de Mariana com base no que foi coletado por Ouro Preto. São floras completamente diferentes. E os nomes das plantas mudam com o tempo. Então, além de ser difícil para você identificar uma espécie, é algo muito difícil. Você tem que ver no microscópio, seguir chave de identificação, ver o que tem de literatura para aquele grupo de plantinhas, porque são muitas, então ninguém sabe tudo. E se você não coleta a planta, não leva ela para debaixo da lupa, você não identifica com precisão. Então, a taxa de erro é muito grande. Então, esses inventários florísticos, eles são muito rasos e cheios de erros, né? Então, a gente só vai ter um diagnóstico de flora mais preciso quando a gente passar a coletar os materiais, levar para as coleções científicas, porque aí a gente consegue identificar com precisão e atualizar essa identificação no tempo e deixar o principal, deixar um legado para a humanidade, porque as plantas estão sendo extintas, os animais, a biodiversidade está sendo extinta, né? Eu falo, é muito triste, mas eu falo com os meus alunos isso, assim, hoje, qual é a principal fonte de informação sobre a natureza? Na academia? A própria natureza. A própria natureza. A gente vai na natureza, a gente vê a natureza e a gente vai buscar observá-la como biólogos, né, entendê-la. Sim, mas datado, né? Daquele instante. Só que a natureza está sendo extinta e degradada.
Então, é possível que, num tempo não muito distante, a principal informação sobre a natureza que existia serão as coleções científicas. E o que não está em coleção é um conhecimento que se perdeu para sempre. E esses estudos de impacto, né, que às vezes são muito caros de serem realizados, e às vezes eles vão gerar informações elaboradíssimas sobre estrutura de vegetação, sobre, né, mas os dados de base, que é a lista de espécies, então todas as análises que são feitas em cima de uma lista de espécies que não é científica, não tem base científica, não é verificável e não é atualizável. Ou seja, gasta-se muito dinheiro fazendo coisas mirabolantes, sendo que a base mesmo, né, é construir um castelo de areia, né, sobre nada. Né? Então, realmente é uma situação muito grave, muito recorrente, né, talvez seja a regra, né, isso é um objeto de pesquisa hoje meu, né, mas talvez seja a regra desses estudos de impacto ambiental, essa superficialidade, essa incompletude, quando não dizer essa omissão e esse falseamento, né? E é algo que a gente precisa. A sociedade não tem, né, assim, para todo problema complexo, tem uma solução simples e completamente errada, né? Sim. Você deve conhecer essa frase, né? Exato. Então, não tem forma, não tem atalho, né? Você tem que entender exatamente quais são os impactos para que seja possível cumprir a hierarquia, né, da mitigação ambiental, que é você, né, evitar o impacto, se não for possível evitar, você minimizar esse impacto, se não for possível minimizar, né, e mesmo minimizando, você vai, né, tentar mitigar esse impacto, né, restaurar. Estabelecer, talvez, medidas compensatórias. E, por fim, compensar. Né? Então, mas para que isso seja feito com qualidade, né, a gente pensar assim, queremos uma sociedade desenvolvida, queremos um Brasil desenvolvido ou queremos um Brasil colônia que vai simplesmente exportar commodity e ficar com todo o passivo social e ambiental, né, e exportar essas, enfim, para um capital que é internacional, né, para grandes multinacionais que geram receitas de bilhões e bilhões, porque essas pequenas mineradoras também, eu acredito que elas estão ligadas às grandes, né, porque elas não têm estrutura logística para escoar esse minério. É um cipoal a gente tenta achar ali quais são as composições acionárias e tal, você sempre se depara com uma maior ou alguém que faz parte de uma e ajuda a outra e faz parte da outra e tal. Ou seja, até mesmo proposital, né, esse emaranhado, digamos assim, né, de interesses e de pessoas e de entidades, para, como você mesmo disse, né, facilitar, né, todo esse processo. Mas, assim, eu saio dessa entrevista com dois sentimentos antagônicos, sabe, Lívia? Assim, de que é possível, mas que a luta é enorme, é hercúlea, né? Mas, assim, pensando que é fundamental que pessoas como você estejam dispostas e disponíveis a apresentar essas questões de uma forma assim mais perceptível, sem aquele verniz, né, que muita gente enxerga de acadêmico, que tenta colocar na cabeça de alguém, não, você tem que ser militante disso, mas você não sabe exatamente por quê. Então, isso é muito importante e eu queria, então, encerrando essa nossa conversa, agradecer imensamente a sua participação, desejar, assim, com a maior ênfase possível, que essas ideias, né, que você semeia, frutifiquem, né, e que as coisas comecem a mudar a partir, principalmente, dessa conscientização. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo e muito obrigado por compartilhar conosco. Obrigada, Luiz. Eu espero que eu tenha sido, né, tenho falado de uma forma que todos possam, né, entender.
e fico à disposição também para, né, apoiar, né, esse projeto de extensão vem aí nessa perspectiva de apoiar gestores e comunidades, né, pela conservação socioambiental através, né, dessa perspectiva das espécies sensíveis à extinção, da riqueza da nossa flora, né. Então, fico à disposição e agradeço e parabenizo também a Agência Primaz por esse jornalismo de qualidade, né, investigativo, que vem expor temas que são tão espinhosos, né, que são difíceis de serem tratados, e dizer que nós contamos, né, nós, academia, nós, né, os cidadãos, né, que, né, queremos uma sociedade desenvolvida, né, democrática, com bem-estar social, né, nós comprometidos com esse desenvolvimento, né, com a qualidade do desenvolvimento, que não seja não perpetuação desse desenvolvimento predatório que a gente observa aqui na nossa região, que nós contamos com esse jornalismo investigativo, né, para que faça chegar aos ouvidos, né, daqueles que precisam e que podem contribuir com isso. Então, obrigada também. Okay. Bom, e estendo os agradecimentos da Agência Primaz a você que nos prestigia com sua audiência, seja assistindo aos vídeos da nossa entrevista Primaz, seja acessando o nosso site, né? E continuamos em nossa luta por um jornalismo mais embasado, por um jornalismo comprometido com inclusive com a prestação de serviço, né, porque faz parte do jornalismo, isso está dentro do DNA da Agência Primaz. Então, mais uma vez, obrigado a todos e todas, convidando para uma próxima entrevista Primaz, na próxima semana, e na próxima. Muito obrigado e até uma outra oportunidade.